Hollywood imprimiu com sucesso na sociedade a ideia de que os chamados homens de preto, MIBs Men in Black, são agentes de programas clandestinos do governo ou militares dos Estados Unidos, ligados com o fenômeno UFO, OVNIs e seres extraterrestres, e, portanto, devem ser humanos. Na pesquisa de Nick Redfern, a maioria das pessoas que foram aterrorizadas pelos MIBs, homens e mulheres vestidos de preto, dizem que eles não são humanos. Algumas pessoas que encontraram MIBs adoeceram subitamente. O MIB é capaz de colocar as pessoas sob alguma forma de controle mental, algo que as obrigam a abrir a porta e deixá-los entrar, independente da hora do dia ou da noite e da vontade da pessoa visitada. Os homens de preto, MIB, Men in Black, não são humanos. MIBs aparentemente têm a capacidade de invadir os sonhos das pessoas e transformá-los em pesadelos. Há até algumas histórias de MIB mudando de forma, como a de um grande cão preto com brilhantes olhos vermelhos. No início dos anos 1950, quando Albert Bender começou todo o fenômeno MIB com seu livro Discos Voadores e os Três Homens, ele foi confrontado não por agentes do FBI, CIA, etc., mas por personagens sombrios, vestidos de negro, muito sombrios, com olhos brilhantes, e que deixaram para trás um odor de enxofre quando literalmente desapareceram. Quando John Kell estava investigando os avistamentos do Mothman em Point Pleasant, West Virginia, ele foi inundado por relatos de encontros com homens e mulheres de preto. Eles eram frequentemente descritos como não parecendo humanos. Sua pele lembrava plástico. Eles usavam óculos escuros que apenas mascaravam parcialmente seus grandes olhos. Eles estavam claramente inconscientes de nossos costumes e maneiras. Alguns deles nem sabiam como comer ou beber água. Também foi relatado que as pessoas encontraram seres MIB quando estavam sob efeito de alucinógenos mescalina e DMT de metiltriptamina. O locutor de rádio dos anos 1960, Peter Beckman, disse que, enquanto estava sob o efeito de mescalina, um MIB entrou em sua sala de estar. Eles estavam vestidos com roupas policiais da era Eisenhower, ou roupas do FBI, que em 1969, 1970 não eram tão incomuns. Eles entraram e sentaram no sofá. Eles estavam pálidos e pareciam doentios. Suas roupas estavam soltas e pareciam poder expirar a qualquer momento. Eles pareciam ter dificuldade em respirar ou de estar com problemas de saúde. Não acredito que tenham dito alguma coisa, afirmou Beckman. Em outro incidente MIB, pessoas sob o efeito do DMT descreveram como seres MIB não convidados. Pareciam surpresos deles poderem vê-los. Apenas algumas noites atrás, enquanto eu estava promovendo meu último livro, The Black Diary, fui convidado por uma pessoa que ligou para o programa de rádio, porque eu insisti em afirmar que os homens de preto são de natureza sobrenatural, em vez de aceitar que eles são os agentes secretos de uma agência clandestina dentro do governo. A resposta a essa pergunta é muito simples. É o testemunho de pessoas que me fez chegar a essa conclusão sobrenatural. Eu sempre disse que as pessoas mais importantes no campo coletivo de fenômenos estranhos não são os escritores, os pesquisadores, os apresentadores de rádio ou os produtores de TV. São as testemunhas que são as mais importantes. Muitas e muitas vezes sou abordado por pessoas que foram aterrorizadas pelos MIBs. Em apenas um pequeno número de ocasiões, as testemunhas descrevem o MIB como parecendo humano. Na maioria das vezes, eles parecem tudo menos humanos. Eu sei muito bem por que tantas pessoas assumem que os MIBs são agentes do governo, de agências militares e ou de projetos clandestinos enterrados profundamente no mundo do funcionalismo federal. Em grande parte, vem da influência dos filmes Os Homens de Preto, estrelado por Will Smith e Tommy Lee Jones. Sim, a trilogia apresenta o assunto de uma moda divertida e muito rentável para a indústria cinematográfica. Mas, ao apresentar o fenômeno MIB como agentes de uma organização classificada, os criadores dos filmes instilaram na mente de muitos a imagem dos homens de preto sendo agentes secretos bonzinhos. Mas, o retrato de Hollywood é realmente muito diferente do que as testemunhas nos dizem, e isso é uma questão muito importante para se tomar consciência. Vale a pena notar que o homem que largamente iniciou todo o fenômeno MIB no início dos anos 50, Albert Bender, de Bridgeport, Connecticut,
Foi confrontado não por agentes do FBI, CIA, etc., mas por personagens sombrios, com olhos brilhantes, e que deixaram para trás um odor de enxofre quando literalmente desapareceram. A estranha história de Bender, que aparece como algo que H.P. Lovecraft escreveu para Arquivo X, é contada no livro de 1956 de Gray Barker. Eles sabiam muito sobre discos voadores, e no próprio livro de Bender, Discos Voadores e os Três Homens. Quando, de 1966 a 1967, John Kell mergulhou na onda de avistamentos do que ficou conhecido como Mothman, Homem-Mariposa, na cidade de Point Pleasant, Virgínia Ocidental, ele foi inundado com relatos de encontros locais com MIB e mulheres de preto. Eles eram frequentemente descritos como não parecendo humanos. Sua pele lembrava plástico. Eles usavam óculos escuros que muitas vezes apenas mascaravam parcialmente seus enormes olhos. Eles estavam claramente inconscientes de nossos costumes e maneiras. Alguns deles nem sabiam como comer ou tomar água, por mais bizarro que isso pareça. As coisas ficam ainda mais perturbadoras. As pessoas que encontraram os MIBs adoeceram e rapidamente também. Uma espécie de infecção paranormal, poderíamos dizer. O MIB é capaz de colocar as pessoas sob alguma forma de controle mental, algo que obriga a pessoa a abrir a porta e deixá-los entrar, independentemente da hora do dia ou da noite. Testemunhas da atividade ufológica que foram visitadas pelo MIB falam de atividade poltergeists ocorrendo em suas casas e nas consequências imediatas dos atos de desaparecimento dos MIBs. Há relatos de pessoas que encontram os MIBs em estados alterados. No final dos anos 1960, o locutor Peter Beckman e um amigo tiveram um encontro muito sinistro com um par de MIB, durante os efeitos da mescalina, e enquanto ouviam a trilha sonora do sinistro filme O Bebê de Rosemary. Peter disse sobre o MIB que rapidamente apareceu e conseguiu entrar na casa. Eles estavam vestidos com roupas policiais quadradas da era Eisenhower ou roupas do FBI, o que em 1969, 1970 não era tão incomum. Eles entraram e sentaram no sofá. Eles estavam pálidos e doentios, suas roupas penduradas soltas, e eles pareciam que poderiam expirar a qualquer momento. Eles pareciam ter dificuldade em respirar ou problemas, mesmo para estarem vivos. Eu não acredito que eles disseram alguma coisa. Se o fizeram, desapareceu da nossa memória. Muito estranho, de fato. Da mesma forma, tenho 3 casos em que as pessoas encontraram MIBs enquanto estavam sob o efeito do DMT. Em um desses casos, a testemunha descreveu como o MIB parecia surpreso com o fato de a testemunha poder vê-los. Não só isso, o MIB aparentemente tem a capacidade de invadir os sonhos das pessoas e transformá-los em pesadelos definitivos. Os velhos carros negros usados pelos MIBs desaparecem em um piscar de olhos. Há até algumas histórias, muito estranhas, do MIB transformando-se na forma de um grande cão preto com brilhantes olhos vermelhos. Então, é por isso que eu insisto que os homens de preto não são humanos, porque a grande maioria das testemunhas do MIB os descreve como não sendo seres humanos. Nick Redfern trabalha em período integral como escritor, palestrante e jornalista. Ele escreve sobre uma ampla gama de mistérios não resolvidos, incluindo Bigfoot, o Éfios, o monstro de Loch Ness, encontros com alienígenas e conspirações do governo. Nick escreveu 41 livros, escreve para o Mysterious Universe, e já apareceu em vários programas de televisão no The History Channel, no National Geographic Channel e no Sci-Fi Channel.